Milionário é forçado a dividir quarto de cruzeiro com mulher misteriosa. Quando abriu a porta ele viu. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma história incrível como essa. Vamos lá! Ricardo Alvarenga jamais imaginou que um simples erro de reserva poderia mudar completamente sua vida. Ele, que estava acostumado a ter tudo sob controle, desde os negócios até a mais ínfima decisão, foi surpreendido ao ser informado pela recepcionista do cruzeiro, com um sorriso forçado, que sua suíte de luxo estava ocupada. O erro? Inexplicável. A solução? Complicada. A única alternativa? Dividir o quarto com uma passageira desconhecida. Como assim, dividir quarto? Ele pensou, já tentando encontrar uma forma de contornar a situação. Mas, diante da recepcionista, com seus olhos discretamente voltados para a tela do computador, ele não teve outra escolha senão aceitar a proposta, quase que como se fosse uma piada do destino. Acomodado em um dos luxuosos corredores do navio, com as palmeiras do Caribe visíveis através das janelas panorâmicas, Ricardo não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Ele, o homem que comanda um dos maiores impérios de tecnologia do Brasil, se veria obrigado a dividir um pequeno espaço de sua estadia com alguém desconhecido. Isso, claro, se a mulher misteriosa que ocuparia o quarto tivesse qualquer tipo de controle sobre a situação. Quando a chave magnética do quarto girou na fechadura, a sensação de desconforto só aumentava. Não era apenas o fato de estar forçado a dividir o espaço. Era a estranheza de tudo isso. Havia algo de peculiar, como se o universo estivesse dizendo a ele que nada poderia ser mais previsível em sua vida. Abriu a porta com um misto de curiosidade e frustração. Lá estava ela, sentada na cama, com os olhos fixos em um tablet, completamente absorta no que fazia. A mulher misteriosa não parecia sequer perceber sua presença. Com os cabelos castanhos presos em um coque simples, vestindo uma blusa de seda escura e calças jeans rasgadas, ela exalava um mistério impenetrável. Você deve ser o Sr. Alvarenga, ela disse, sem nem ao menos olhar para ele, como se já soubesse sua identidade. O tom de sua voz era calmo, mas havia algo nele que fazia o coração de Ricardo bater mais rápido. Ele não sabia exatamente o que, mas sentia que algo estava errado ali. Sim, sou eu. E você é? Ele não conseguiu esconder a irritação na voz, mas o olhar dela o fez hesitar. Ela finalmente ergueu os olhos, encarando-o com uma expressão calma, quase desinteressada. Isabel. Isabel Flores. Acho que estamos no mesmo barco, literalmente. Ele se forçou a sorrir, tentando manter a compostura, mas sentia uma sensação estranha crescendo dentro dele. Por mais que tivesse viajado o mundo, vivido experiências em lugares exóticos e feitos negócios com os mais influentes, nunca havia se sentido tão desconfortável ao lado de uma mulher. Era como se ela não fosse realmente quem dizia ser, como se algo estivesse sendo ocultado. E isso o deixou ainda mais tenso. Bom, parece que o quarto é nosso agora, ele disse, tentando quebrar o silêncio. E, por favor, sem problemas. Só não me peça para dormir no sofá, porque não é o tipo de luxo que eu costumo apreciar. Isabel deu uma risada baixa, sem graça, e olhou ao redor, como se ponderasse se poderia dar alguma resposta. Não se preocupe, você não terá que dividir cama comigo. Eu sou mais de dormir ao lado da janela, é mais tranquilo assim. O ar entre eles ficou denso. Ricardo olhou para a janela aberta e viu as águas turquesas do mar ao fundo. O sol estava se pondo, tingindo o céu de uma cor dourada, mas ele não conseguia focar nisso. Seus olhos estavam fixos na mulher à sua frente. Algo nela o inquietava profundamente, e ele não sabia o que era. Mas ele sabia uma coisa: Isabel não era uma passageira comum. Não era possível que ela fosse apenas uma mulher aleatória num cruzeiro qualquer. Algo sobre ela não se encaixava. Talvez fosse o olhar misterioso, ou a maneira como ela parecia ter uma resposta para tudo. Ele não acreditava em coincidências. Você já fez esse cruzeiro antes? Ele perguntou, tentando quebrar o gelo, mas ao mesmo tempo observando atentamente os movimentos dela. Não. Esta é a minha primeira vez, respondeu ela com um sorriso enigmático. Mas eu não sou do tipo que faz turismo só por fazer. Sempre estou em busca de algo mais. Aquela frase, proferida de forma simples, quase sem emoção,
fez o estômago de Ricardo revirar. Ele sentiu que a conversa não estava indo para um bom lugar, mas não sabia o porquê. Ele não tinha medo de desafios, e o ambiente ao seu redor era luxuoso, mas havia algo naquele momento que lhe dava arrepios. Ele não tinha a menor ideia de quem ela realmente era, mas uma coisa estava clara: Isabel Flores não era uma mulher qualquer, e ela tinha um motivo para estar naquele navio, dividindo um quarto com ele. E, por mais que tentasse negar, ele sabia que isso tinha tudo para virar algo muito maior. Bom, acho que é melhor nos acostumarmos, então, ele disse, tentando disfarçar a inquietação. Afinal, temos 7 dias de cruzeiro pela frente. Isabel simplesmente assentiu com a cabeça. 7 dias. É tempo suficiente para algumas coisas se revelarem, não é? Ricardo franziu o senho. O que ela queria dizer com aquilo? No fundo, ele tinha certeza de que, ao longo daqueles dias, ele aprenderia mais sobre Isabel do que gostaria de saber. Mas, por enquanto, tudo o que ele podia fazer era seguir em frente. O cruzeiro começava ali. Ricardo Alvarenga estava acostumado a ter o controle sobre sua vida. Ele sabia o que queria, sabia como chegar lá e nunca deixava que algo, ou alguém, o tirasse do rumo. Mas, naquela noite, enquanto o cruzeiro balançava suavemente nas águas do Caribe, ele sentia uma sensação de desconforto que não conseguia se livrar. Isabel Flores estava perto demais, e, ao mesmo tempo, tão distante. Algo nela não se encaixava, e isso fazia questionar tudo ao seu redor. Ele se recostou na cama, fitando o teto de madeira polida do quarto. O ambiente, luxuoso e bem decorado, não conseguiu afastar o peso que ele sentia no peito. O sorriso de Isabel ainda ecoava em sua mente, o jeito calmo e sereno com que ela o havia cumprimentado. Não havia nada de ameaçador nela, mas havia algo em seu comportamento que fazia Ricardo sentir que ela não estava ali por acaso. Ela estava no cruzeiro por um motivo. Mas qual seria esse motivo? Por que uma mulher tão misteriosa, de origem panamenha, estava naquele navio de luxo, dividindo um quarto com ele? Ricardo sabia que não acreditava em coincidências, e isso só aumentava sua desconfiança. No entanto, ele tentou afastar esses pensamentos. Afinal, ele estava ali para relaxar, para se afastar da pressão de seus negócios e se distanciar das tensões do dia a dia. O luxo do cruzeiro, a companhia de belas mulheres e a promessa de uma viagem tranquila deveriam ser tudo o que ele precisava. Mas Isabel estava fazendo com que tudo isso parecesse fora de lugar. O som suave do mar batendo contra o casco do navio preencheu o silêncio do quarto. Ricardo fechou os olhos, tentando acalmar a mente. Era uma noite quente, com uma brisa suave que entrava pela janela aberta. Ele estava tentando se concentrar, tentando esquecer que a mulher misteriosa estava apenas a poucos metros de distância, mas algo o impedia de relaxar completamente. De repente, um barulho suave o fez abrir os olhos. Isabel estava de pé, perto da janela, olhando para o mar. O reflexo da luz da lua iluminava seu rosto, criando um jogo de sombras que fazia com que ela parecesse ainda mais enigmática. Ela não parecia preocupada, como se estivesse totalmente à vontade naquela situação. E aquilo incomodava ainda mais Ricardo. Como alguém poderia ser tão tranquila em uma situação tão estranha? Ele sentou-se na cama, observando-a de longe. A luz suave do luar refletia em seus cabelos castanhos, fazendo com que ela parecesse quase etérea, como se fosse parte do cenário, não uma mulher real. E, por um momento, Ricardo teve a sensação de que ela estava em outro mundo, distante de tudo que ele conhecia. Ela olhou para ele, notando sua presença, mas não disse nada. Apenas o encarou com seus olhos calmos e misteriosos. "Posso te fazer uma pergunta?", disse Ricardo, tentando quebrar o silêncio. Sua voz parecia mais nervosa do que ele gostaria. Isabel sorriu suavemente e, sem desviar os olhos, respondeu: "Pode." "Por que você está aqui?", ele perguntou, sem conseguir disfarçar o tom de curiosidade que pairava em sua voz. "Não parece o tipo de pessoa que faz cruzeiros por diversão. Eu acho que você está aqui por algo mais." Isabel demorou alguns segundos para responder, como se estivesse ponderando suas palavras. Ela se virou lentamente para ele, ainda com aquele olhar distante, mas com uma leve mudança na expressão. "Você está certo. Não sou do tipo que faz turismo apenas por fazer.
E a razão pela qual estou aqui, bem, você pode descobrir no seu próprio tempo. Só não se surpreenda quando as respostas começarem a aparecer. A resposta dela o deixou sem palavras. Ela falou de uma forma tão enigmática que fez o sangue de Ricardo gelar. O que ela queria dizer com aquilo? Ele nunca foi de acreditar em histórias de mistério, mas a forma como ela falava fazia com que tudo parecesse muito real, muito possível. O que Isabel estava fazendo ali, exatamente? E por que tudo parecia girar em torno de um segredo que ele ainda não conseguia compreender? Sem saber o que mais perguntar, Ricardo se levantou e foi até a varanda do quarto. O ar fresco da noite bateu em seu rosto, e ele fechou os olhos por um momento, tentando clarear a mente. Mas, por mais que tentasse se afastar dos pensamentos sobre Isabel, algo puxava de volta. Algo estava errado, mas o quê? Enquanto observava as estrelas no céu, ele sentiu um leve toque no ombro. Quando se virou, Isabel estava ao seu lado, sem fazer barulho algum. Ela olhou para ele com aquele sorriso enigmático, como se soubesse algo que ele não sabia. Você está começando a perceber, não está? Ela disse, com um tom suave, mas cheio de uma sabedoria silenciosa. Há mais em jogo aqui do que você imagina. Mas é só uma questão de tempo até você descobrir. Ricardo deu um passo para trás, não por medo, mas porque a sensação de estar sendo observado, de estar sendo manipulado de alguma forma, estava começando a crescer. Ele nunca havia se sentido assim, tão vulnerável, tão fora de controle. Você fala como se soubesse o futuro, ele respondeu, com um tom mais firme do que sentia. Isabel deu de ombros, como se aquilo fosse algo natural para ela. Eu apenas entendo as coisas de uma maneira diferente. E eu posso te ajudar a ver o que você não está vendo agora. Ricardo a encarou, tentando entender o que ela realmente queria dizer. Eu não preciso de ajuda para ver o óbvio, ele disse, mais para si mesmo do que para ela. Mas, no fundo, ele sabia que o óbvio não era nada claro naquela situação. E Isabel Flores estava mais do que disposta a mostrar isso a ele, mesmo que ele não estivesse pronto para ver. Quando ele virou as costas e entrou novamente no quarto, a sensação de que algo maior estava prestes a acontecer o acompanhou. Ele não sabia exatamente o que, mas podia sentir que aquele cruzeiro estava prestes a se transformar em algo muito mais complexo do que uma simples viagem de luxo. E, no fundo, ele tinha uma certeza: Isabel estava no centro de tudo isso. A manhã seguinte chegou com a suavidade das ondas batendo contra o casco do navio. O sol, ainda baixo no horizonte, tingia o céu de laranja e dourado, refletindo nas águas cristalinas que se estendiam até onde os olhos podiam ver. Ricardo acordou com uma sensação estranha, como se o pesadelo da noite anterior tivesse se estendido para o novo dia, trazendo consigo um peso que ele não conseguia ignorar. O comportamento de Isabel ainda estava fresco em sua mente. A mulher misteriosa, com seus olhos enigmáticos e palavras carregadas de segredos, parecia agora mais próxima do que nunca. Ele não conseguia escapar daquela sensação de que algo grande estava prestes a acontecer. Algo que envolvia ela, ele e, possivelmente, o próprio cruzeiro. Após um café rápido no restaurante do navio, Ricardo se afastou do grupo de passageiros que estava começando a se reunir para as atividades matinais. Ele preferia a solidão. Seu desejo de desvendar o que estava acontecendo entre ele e Isabel era mais forte do que qualquer atração pelo ambiente luxuoso do cruzeiro. Ele sentia que, para entender tudo, precisaria começar a observar cada detalhe, cada movimento dela. O jogo já estava em andamento, e ele não podia ficar de braços cruzados. Ele subiu as escadas para a área externa do navio, onde uma brisa fresca refrescava o calor do Caribe. As palmeiras balançavam suavemente e o som das conversas distantes dos outros passageiros tornava-se apenas um eco ao fundo. Ricardo estava em uma zona de conflito. Ele queria se concentrar no cruzeiro, na experiência de relaxamento que ele tanto procurava, mas o enigma de Isabel o estava consumindo. Foi quando, no canto do deck, ele a viu novamente. Isabel estava parada perto da grade, olhando para o mar com a mesma expressão de quem observa algo distante, como se estivesse esperando por algo ou alguém. Ela parecia imersa em seus próprios pensamentos, quase intangível. Ricardo, com passos cuidadosos, se aproximou dela. Não era uma atitude impulsiva, mas sim a necessidade de compreender o que estava acontecendo. Ele precisava entender o que ela sabia e o que ela queria.
Bom dia, ele disse, sua voz carregada de um tom curioso, mas firme. Isabel virou-se lentamente, como se soubesse que ele estava se aproximando, sem parecer surpresa ou incomodada. Ela sorriu levemente, mas dessa vez havia algo diferente em seu olhar. Não era apenas uma mulher calma e enigmática, havia algo mais profundo, algo que Ricardo não conseguia identificar. Bom dia, Sr. Alvarenga, ela respondeu, seu tom tranquilo, como se já soubesse exatamente quem ele era e o que ele queria. Parece que o mar está ainda mais bonito hoje, não é? Ricardo olhou para o horizonte. O mar realmente parecia deslumbrante, mas ele não estava ali para falar sobre isso. Ele precisava saber mais. Isabel, eu preciso saber o que você está fazendo aqui. Porque está no mesmo cruzeiro que eu. O que realmente quer comigo? Ela observou por alguns segundos, como se estivesse decidindo se deveria ou não revelar algo. Depois, ela deu um passo em sua direção, ficando mais próxima do que ele esperava. A resposta para essas perguntas vai aparecer, mas não agora, disse ela, com um tom misterioso, quase sussurrado, que fez o coração de Ricardo acelerar. O que você precisa entender agora é que há forças em jogo aqui que vão além do que você imagina. O que eu sei, você também vai saber. Só que, se apressar, corre o risco de se perder no caminho. Ricardo sentiu uma onda de frustração. Ele não estava acostumado a ser enrolado, a ter que esperar para entender o que estava acontecendo. Ele queria respostas rápidas. E ela estava sendo deliberadamente evasiva, como se estivesse jogando um jogo que ele não conhecia. Você está falando em enigmas, Isabel. Isso não é útil para mim. Eu não sou do tipo que espera que tudo se revele aos poucos. Eu gosto de saber o que está acontecendo, e gosto de controlar as situações. Por que está sendo tão difícil? Isabel não se abalou com a irritação em sua voz. Ela permaneceu calma e, dessa vez, seu olhar se suavizou. Porque, Ricardo, você tem uma vida construída sobre controle. Mas, às vezes, o controle não é suficiente. Há coisas que você não pode controlar, e quando você se permitir entender isso, vai começar a ver o que está realmente acontecendo. Ela se afastou lentamente, sem pressa, deixando Ricardo ali, com a sensação de que ela sabia mais sobre ele do que ele queria admitir. Ele a observou se afastando, tentando juntar as peças daquele quebra-cabeça. Era claro que ela estava envolvida em algo maior, algo que não estava disposto a revelar facilmente. Mas ele não era de desistir. Mais tarde naquele dia, enquanto o cruzeiro avançava para uma nova ilha, Ricardo decidiu que iria procurar por respostas em outro lugar. Ele não poderia continuar a seguir Isabel como se fosse uma peça de um jogo que ele não entendia. Ele precisava agir. Ele se dirigiu à biblioteca do navio, um espaço tranquilo e isolado, onde poderia passar horas tentando encontrar algo que o ajudasse a esclarecer a situação. Foi lá, em meio aos livros, que ele encontrou o primeiro indício de algo maior. Enquanto folheava uma revista de bordo sobre as atrações locais, seus olhos se fixaram em um artigo sobre a história de uma ilha caribenha pouco conhecida. Algo no título chamou sua atenção: Ilha de Teco, o passado perdido e os mistérios de uma civilização antiga. Ao folhear o artigo, seus olhos se estreitaram quando notou uma referência à teoria de que, muito tempo atrás, uma rede secreta de poderosos havia se reunido nessa ilha para proteger um segredo de proporções inimagináveis. Ele não sabia exatamente o que isso significava, mas uma coisa ficou clara: havia algo escondido naquela região. Algo que talvez tivesse ligação com Isabel. O que Ricardo não sabia era que aquele artigo era apenas a primeira pista. E ele estava prestes a se aprofundar muito mais do que imaginava. A ilha estava à vista. A silhueta de Teco, com suas montanhas escuras e densas florestas tropicais, se erguia contra o céu claro como um mistério antigo esperando para ser desvendado. O cruzeiro se aproximava lentamente, e Ricardo Alvarenga observava tudo em silêncio, sentado no convés superior, perdido em pensamentos. O artigo sobre a ilha de Teco ainda martelava em sua mente. Aquela menção a um segredo perdido tinha se colado em seus pensamentos como uma gosma pegajosa, e ele sabia que não podia mais ignorar os sinais. Isabel, a mulher misteriosa com seu comportamento enigmático, tinha algo a ver com isso. Ele estava cada vez mais convencido de que ela sabia algo sobre a ilha, ou até sobre o segredo que ali poderia estar escondido.
Mas a pergunta que Ricardo não conseguia tirar da cabeça era: qual era a relação entre Isabel e Teco? O que ela estava tentando esconder, e por que ele estava sendo puxado para esse jogo sem saber as regras? Enquanto o navio se aproximava da costa, a tensão aumentava. O sol estava começando a se pôr, tingindo o céu com tons de vermelho e laranja, e as primeiras sombras da noite começaram a se estender pelo mar. Isabel não estava em lugar nenhum. Não havia sinal dela desde a manhã, quando ele a havia encontrado perto da grade do deck, mas ele sabia que, mais cedo ou mais tarde, ela reapareceria. Ela sempre aparecia. Com o pensamento fixo em Isabel e no que ela poderia estar escondendo, Ricardo se levantou abruptamente da cadeira e foi em direção ao deck inferior, onde as excursões para a ilha seriam organizadas. Ele precisava de mais respostas. Ele precisava saber o que estava acontecendo, e não ia esperar mais. Ele estava prestes a descobrir algo, disso ele tinha certeza, mas não sabia o que. O jogo, agora, estava se tornando pessoal. A recepcionista do cruzeiro estava organizando os grupos, e Ricardo se aproximou dela, tentando esconder a ansiedade que sentia. Ela sorriu educadamente, como sempre, e o reconheceu imediatamente. Senhor Alvarenga, espero que a sua experiência no navio tenha sido agradável até agora, disse ela, com a mesma cordialidade de sempre. Hoje teremos um passeio maravilhoso pela ilha de Teco. Tenho certeza de que o senhor vai adorar. Ricardo acenou com a cabeça, tentando esconder o desconforto. Ele sabia que o passeio deveria ser uma experiência relaxante, mas não conseguia se livrar da sensação de que estava prestes a se enfiar em um mistério maior do que ele poderia controlar. Eu gostaria de ir sozinho, disse ele, interrompendo os preparativos da recepcionista. Não preciso de guia, nem de grupo. Quero explorar a ilha por conta própria. Ela olhou para ele com uma expressão ligeiramente desconcertada, mas sem questionar, disse: Claro, senhor Alvarenga. O senhor pode se juntar ao grupo mais tarde ou seguir por conta própria. A ilha é segura, mas, por favor, tome cuidado. Há algumas áreas que são mais desafiadoras. Eu sei, Ricardo respondeu, com um leve sorriso. Eu gosto de um bom desafio. Com isso, ele seguiu para Gangway, onde os passageiros estavam sendo desembarcados para a ilha. Ele olhou para trás, mas não viu Isabel. Ela ainda estava desaparecida, mas a sensação de que ela estava em algum lugar, observando-o, o acompanhava. Não seria surpresa para ele se ela já tivesse se antecipado e chegado à ilha antes dele. Ao pisar na terra firme, a umidade do ar e o cheiro de vegetação densa o envolveram imediatamente. A ilha de Teco era exuberante, com uma natureza selvagem e intocada. As árvores altas e as plantas tropicais estavam por toda parte, e o som dos pássaros e dos animais selvagens preenchia o ar. Ricardo sentiu uma energia estranha no ambiente, como se a própria ilha estivesse cheia de segredos prontos para ser revelados. Ele caminhou por uma trilha estreita e sinuosa, sem rumo certo, mas com a sensação de que estava seguindo algo invisível. Em algum ponto da caminhada, ele se perdeu nas suas próprias reflexões. Pensava em Isabel, em como ela havia falado sobre forças além do controle dele, e naquelas palavras misteriosas sobre o que ele ainda não estava vendo. Isso o incomodava. Por mais que quisesse rejeitar o que estava acontecendo, ele sabia que havia algo de real em tudo aquilo. E ele não podia simplesmente deixar para lá. A paisagem ao redor era ao mesmo tempo deslumbrante e inquietante. As folhas das árvores balançavam com a brisa suave, e uma sensação de solidão preenchia o ar. Quando ele se virou, algo chamou sua atenção. Isabel. Ela estava ali, de pé, observando-o a uma distância segura. Não havia sinais de surpresa ou tensão em seu rosto. Ela parecia confortável, como se estivesse no controle de toda a situação. Quando seus olhos se encontraram, Isabel não sorriu nem disse uma palavra. Ela simplesmente o observou, como se esperasse que ele se aproximasse. Ricardo, sem poder evitar, começou a caminhar em direção a ela. Ele não sabia o que queria dizer, mas as perguntas estavam engasgadas em sua garganta. Havia algo sobre ela, algo que ele não conseguia entender, mas que o atraía ao mesmo tempo. Ele precisava de respostas, precisava de algo mais concreto do que aquelas palavras evasivas e o jogo de sombras em que ele estava se afundando. Eu sabia que você viria, Isabel disse finalmente, sua voz suave,
mas com o tom de quem já havia antecipado todos os passos dele. Você não pode escapar disso, Ricardo. O destino já traçou o seu caminho aqui. Não há como voltar atrás agora. Ele parou, a apenas alguns metros dela, e suas palavras se perderam. O que ela estava dizendo? Era possível que ela soubesse mais do que ele sobre tudo o que estava acontecendo? Eu não entendo, Ricardo respondeu, sua voz falhando pela primeira vez. O que isso significa, Isabel? O que você sabe? Ela olhou para ele com os olhos profundos, como se estivesse avaliando a sua alma. Eu sei o que você precisa saber. E logo entenderá tudo. Ricardo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele não sabia mais se estava preparado para o que estava por vir, mas uma coisa estava clara. Ele estava prestes a descobrir algo muito maior do que ele jamais imaginara. Algo que poderia mudar tudo. Ricardo ainda estava imerso no olhar enigmático de Isabel, que parecia carregar todo o peso de um segredo milenar. Ele não conseguia se afastar da sensação de que, à medida que falava com ela, algo estava sendo desvelado aos poucos. As palavras dela pairavam no ar, imutáveis, como um eco que se recusava a se dissipar. Não há como voltar atrás agora, Isabel repetiu, com uma calma que mais parecia um desafio, como se o destino estivesse, de fato, em suas mãos. Ricardo sentiu o peso de suas palavras como uma pressão crescente em seu peito. A sensação de estar sendo guiado por um invisível fio de destino o estava consumindo. Ele estava ali, em uma ilha distante, cercado por mistérios de uma mulher que, embora fosse uma estranha, de alguma forma parecia entender melhor do que ele o que estava acontecendo. Você precisa me explicar isso direito, Isabel, disse ele, tentando manter a calma, embora sua voz traísse a tensão que sentia. Ele queria respostas, não mais enigmas. A cada palavra dela, ele sentia que estava sendo levado cada vez mais fundo em uma teia da qual não conseguia escapar. O que você sabe sobre a ilha? O que significa tudo isso? Isabel olhou para ele com um sorriso enigmático, como se estivesse satisfeita com a pergunta, mas ainda não disposta a entregá-lo tudo. Ela deu um passo à frente, a brisa da tarde agitando seus cabelos e fazendo com que seu olhar parecesse ainda mais distante, quase intangível. A ilha de Teco não é apenas uma ilha qualquer, Ricardo. Ela tem uma história secreta que poucos conhecem. E eu sou uma das poucas pessoas que sabem o que realmente aconteceu ali, muitos anos atrás. Ela fez uma pausa, como se estivesse ponderando o impacto de suas palavras. Mas não é algo fácil de entender. Você está preparado para ouvir? Ricardo sentiu seu estômago dar um nó. Ele já não estava mais certo do que esperava encontrar, mas não podia voltar atrás. A sede por respostas o consumia. Diga-me tudo, ele insistiu, com um tom mais urgente. Eu preciso saber o que está acontecendo. Isabel olhou para ele, mais uma vez avaliando-o com um olhar penetrante, como se estivesse testando seus limites. O segredo de Teco é muito mais antigo do que você imagina. Não estamos falando de um simples mistério, mas de um legado de poder que remonta a séculos. Antigos líderes, com conhecimentos e habilidades que hoje pareceriam impossíveis, esconderam algo aqui. Algo tão valioso que precisaria ser protegido a todo custo. Ricardo a observou, sentindo uma mistura de incredulidade e curiosidade. E você tem alguma coisa a ver com isso? Ela sorriu suavemente, como se soubesse o que ele estava pensando. Sim, de certa forma, eu tenho. A minha família tem uma conexão profunda com esta ilha e com o segredo que ela guarda. Mas nem todos os membros da minha linhagem sabem o que foi oculto aqui. Eu fui escolhida para proteger esse segredo. Ricardo sentiu um calafrio. Ele já tinha ouvido falar de famílias com passados secretos, mas nada o prepararia para o que ele estava começando a entender. Ele precisaria de mais do que uma explicação vaga para acreditar. Ele precisava ver, precisava provar que ela estava falando a verdade. Proteger o quê, Isabel? Ele questionou, impaciente, sem conseguir esconder o tom de desconfiança em sua voz. O que é tão importante que você e sua família precisaram esconder? Ela olhou para ele, sua expressão séria agora. Algo que pode mudar o curso da história. Algo que foi enterrado aqui para garantir que não caísse nas mãos erradas. Mas é uma história muito longa, Ricardo.
E eu não sei se você está pronto para ouvir tudo isso. Estou pronto, ele disse, a resposta saindo sem hesitação. Ele sabia que não havia mais como voltar atrás. Algo dentro dele estava dizendo que esse era o caminho, que era isso que ele precisava entender. Ele só não sabia exatamente o que esperava encontrar no fim dessa jornada. Isabel olhou para ele por um momento, como se estivesse fazendo uma escolha interna. Então, com um suspiro profundo, ela começou a contar a história. A ilha de Teco foi habitada por uma civilização antiga, que há muito tempo desapareceu. Mas antes que desaparecessem, eles deixaram para trás algo muito poderoso. Eles tinham conhecimentos que hoje consideramos impossíveis: alquimia, formas avançadas de comunicação e até manipulação das forças da natureza. Quando o Império caiu, uma parte do conhecimento foi escondida aqui, na ilha, para que ninguém jamais pudesse usar esse poder de forma errada. Ricardo sentiu o peso de suas palavras. Você está falando de magia? Isabel negou com a cabeça. Não, Ricardo. Não é magia, é algo mais profundo. Ciência avançada, talvez, ou algo que está além da nossa compreensão atual. O ponto é que, com o tempo, o segredo foi se perdendo. E com ele, o poder. Mas a minha família sempre soube o suficiente para protegê-lo. Ela deu um passo à frente, seus olhos fixos em Ricardo. E é aqui que você entra, Ricardo. Você não foi escolhido ao acaso. O que você tem dentro de si, algo que você ainda não entende completamente, é a chave para desbloquear o que está escondido aqui. Eu sei disso, e por isso estou aqui. Ricardo deu um passo atrás, sentindo a intensidade das palavras dela afundando em sua mente. Ele tentava absorver tudo, mas as implicações eram grandes demais. Como ele poderia ser parte de algo tão grande e tão misterioso? Ele era apenas um empresário, um homem de negócios. O que ele tinha de especial para se envolver nisso? Você está dizendo que eu tenho algo dentro de mim? Ele perguntou, quase incapaz de acreditar. Algo que vai desbloquear o que está escondido aqui. Isabel assentiu lentamente. Sim, Ricardo. A conexão que você tem com esta ilha é mais profunda do que você imagina. E agora, você precisa decidir se está disposto a continuar esse caminho e descobrir a verdade. Porque, uma vez que você souber, não há mais como voltar atrás. Ricardo ficou em silêncio, tentando processar tudo o que ela dissera. Ele sabia que estava em um ponto sem retorno, mas algo dentro dele se sentia atraído, como se a resposta estivesse ali, ao alcance das mãos. Ele olhou para Isabel, seus olhos fixos nos dela. Estou pronto, ele disse, finalmente. Vamos descobrir o que está escondido aqui. E, com essa declaração, o jogo realmente começou. Ricardo estava atônito. As palavras de Isabel ecoavam em sua mente com uma clareza angustiante. Ele não sabia o que fazer com a informação que acabará de receber, mas uma coisa estava clara. Ele havia sido envolvido em algo muito maior do que qualquer coisa que já imaginara. Ele sentiu que a ilha de Teco, com sua natureza selvagem e suas lendas misteriosas, o estava chamando, como se fosse seu destino. Ao mesmo tempo, o medo começava a se espalhar por seu corpo. Ele não sabia como, mas sentia que estava sendo puxado por um fio invisível para o centro da ilha, o coração do mistério que Isabel havia começado a desvendar. Ela parecia saber muito mais do que estava disposta a contar, e isso o incomodava. Ao mesmo tempo, ele não conseguia negar a atração pela verdade que estava à sua frente. Então, qual é o próximo passo? Ricardo perguntou, tentando controlar sua voz que tremia levemente. Ele não sabia ao certo o que estava pedindo. Mas, ao olhar para Isabel, ele percebeu que ela já sabia o que fazer. Isabel respirou fundo e olhou para ele com uma expressão que oscilava entre confiança e algo mais profundo, mais enigmático. O próximo passo, Ricardo, é entender o que realmente está acontecendo aqui. A verdade sobre o que a minha família guardou durante gerações. Para isso, precisamos chegar até o centro da ilha, onde tudo começou. Ela fez uma pausa, como se estivesse decidindo algo importante, e então acrescentou, a sua presença aqui não é um acaso, Ricardo. Eu sabia que você tinha chave para desbloquear tudo isso, mas agora vejo que você não está apenas ligado à ilha, você é parte da história.
Não adianta lutar contra isso. Ricardo se afastou um pouco, absorvendo aquelas palavras. A ideia de ser parte da história o assustava. Ele era apenas um homem de negócios, alguém que sempre tinha controle sobre a situação. Mas agora, diante de Isabel e das revelações que ela lhe fizera, ele começava a questionar tudo o que sabia. O que ele tinha de tão especial para ser escolhido? Por que a ilha o chamava? E por que Isabel parecia estar tão certa de que ele tinha um papel crucial a desempenhar? Eu ainda não entendo, Isabel, Ricardo respondeu, com a voz mais firme. Como é possível que eu tenha algum tipo de conexão com essa ilha? O que realmente está acontecendo aqui? Isabel olhou para ele, seus olhos brilhando com um mistério profundo. Ricardo, você não foi escolhido por acaso. Sua linhagem, suas raízes, têm algo a ver com o segredo guardado na ilha. Eu não posso lhe dar todas as respostas agora, porque você precisa chegar até o centro de Teco. Lá, você vai entender tudo. Mas como vamos chegar lá? Ricardo questionou, uma sensação de ansiedade começando a crescer dentro dele. Ele sabia que, quando se tratava da ilha, nada seria fácil. A partir daquele momento, qualquer passo em falso poderia ser fatal. Isabel fez um gesto para ele segui-la. Eu tenho um mapa. A antiga rota até o centro foi escondida, mas eu consegui encontrar algumas pistas. Agora, precisamos ser rápidos, antes que alguém mais chegue lá primeiro. Há forças que não querem que esse segredo seja revelado. Ricardo sentiu um arrepio ao ouvir essas palavras. Ele havia imaginado que estava em uma aventura, mas nunca pensou que seria uma corrida contra o tempo e contra forças desconhecidas. Eles seguiram pela trilha íngreme, onde a vegetação se tornava mais densa a cada passo. A floresta da ilha era impenetrável, com árvores gigantescas e uma vegetação tão espessa que mal era possível ver o que estava à frente. O ar estava quente e úmido, e o som de criaturas exóticas e desconhecidas ecoava na distância, como se estivessem observando cada movimento. Ricardo não sabia para onde estava indo. Tudo parecia novo e assustador. Ele nunca tinha experimentado algo tão intenso, e a tensão entre ele e Isabel só aumentava conforme avançavam. Ela parecia segura, mas havia algo em seu olhar que indicava que, mesmo ela, não estava totalmente preparada para o que poderiam encontrar. Estamos quase lá, Isabel disse, quebrando o silêncio enquanto eles continuavam sua caminhada. O caminho é longo, mas a resposta está logo à frente. O que você descobrirá no centro da ilha mudará tudo, Ricardo. Pode até mudar o que você é. Ricardo, embora cético, sentiu uma onda de ansiedade e excitação. O que ele queria, acima de tudo, era descobrir a verdade. Ele não tinha mais paciência para mistérios e enigmas. Ele queria saber o que estava acontecendo e qual era o seu papel nesse intrincado jogo de segredos e revelações. A caminhada continuou por mais algumas horas, até que finalmente chegaram a uma clareira. No centro da clareira, havia uma enorme pedra coberta de musgo, com inscrições que Ricardo não conseguiu identificar à primeira vista. A pedra parecia estar esperando por algo, e ele não pôde deixar de sentir que havia algo muito importante ali. Essa é a entrada, Isabel disse, sua voz baixa. Essas inscrições são uma espécie de chave. Me diz aí, quero saber, de onde você está assistindo? Comente aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal. Ao final direi uma palavrinha, fica ligado. Agora sim, vamos para a história. Elas precisam ser decifradas para que possamos acessar o que está escondido sob a terra. Ricardo se aproximou da pedra, tocando as inscrições com a ponta dos dedos. Elas eram esculpidas de forma complexa, com símbolos que ele nunca tinha visto antes. Cada linha e curva pareciam ter vida própria, como se estivessem pulsando em sintonia com o próprio coração da ilha. Ele sentiu uma conexão estranha com aquilo, uma sensação de que algo dentro dele estava despertando. Como fazemos para decifrar isso? Ricardo perguntou, tentando esconder o nervosismo na sua voz. Isabel olhou para ele com um sorriso misterioso. Você já sabe como fazer, Ricardo. Só precisa confiar naquilo que está dentro de você. Ele fechou os olhos por um momento, tentando focar. A sensação de algo profundo em seu interior começou a crescer, como uma chama prestes a ser acesa. Ele sentiu que o segredo estava ali,
ao alcance das mãos, e que o momento de revelação estava finalmente chegando. Com uma respiração profunda, Ricardo colocou suas mãos nas inscrições. Quando fez isso, algo aconteceu. As inscrições começaram a brilhar, uma luz suave e dourada emana das pedras, iluminando o ambiente ao redor. A terra sob a pedra começou a se mover, como se algo estivesse se abrindo. O chão se partiu lentamente, revelando um túnel escuro abaixo deles. É aqui, Isabel disse, com um tom de reverência. A verdade está agora ao seu alcance, Ricardo. Vamos descobrir o que está escondido. Ricardo olhou para ela, sentindo um mix de medo e determinação. Ele sabia que não havia mais volta. O que quer que fosse, ele estava pronto para enfrentar. Eles haviam chegado ao centro de Teco. O túnel estava escuro e úmido, suas paredes escorregadias e revestidas de musgo, enquanto o som do vento soprando suavemente do exterior parecia cada vez mais distante. O ar ali dentro tinha um cheiro pesado de terra e segredo. Ricardo e Isabel caminharam cautelosamente, seus passos ecoando na penumbra. O túnel parecia se estender indefinidamente para o desconhecido, mas algo os empurrava adiante, como se o próprio destino os estivesse guiando. A luz dourada da pedra ainda brilhava na escuridão, iluminando o caminho à frente. Cada passo que Ricardo dava, mais ele sentia o peso de sua decisão. Ele já não sabia mais o que realmente procurava, mas a ideia de que estava prestes a descobrir algo que mudaria sua vida o impulsionava a continuar. Isabel, ao seu lado, parecia à vontade, como se já tivesse percorrido aquele caminho muitas vezes. Não é longe agora, Isabel disse, sua voz suave e serena, quebrando o silêncio que havia se formado entre eles. Estamos chegando onde tudo começou, Ricardo. A verdade está mais próxima do que você imagina. Ricardo olhou para ela, tentando entender a calma que ela exalava. Ele sabia que ela estava bem mais imersa nesse mistério do que ele poderia estar, mas a sensação de que ele estava perdendo o controle da situação o incomodava. Mesmo assim, ele não podia negar que a intensidade da experiência estava mexendo com ele de maneiras que ele não conseguia explicar. E o que exatamente eu vou encontrar aqui? Ricardo perguntou, a voz quase inaudível na escuridão. Você nunca me disse exatamente o que era, Isabel. Você me fez acreditar que tinha um destino, que era a chave para desbloquear o que está escondido. Mas o que realmente é esse segredo? Isabel não respondeu imediatamente. Em vez disso, ela se voltou para ele e o olhou com uma intensidade que quase o paralisou. Seus olhos eram como poços profundos, impenetráveis, mas ao mesmo tempo, havia uma suavidade nelas, como se ela estivesse tentando transmitir algo que palavras não poderiam expressar. Você está vendo, mas ainda não está entendendo, Ricardo, Isabel respondeu, com uma leveza no tom. O segredo não é apenas um objeto, ou um tesouro escondido. O segredo é o próprio poder da ilha. A ilha, o que ela esconde, o que ela representa, tudo isso é parte de algo muito maior do que você pode imaginar. E você, Ricardo, é parte disso. Sua linhagem está diretamente conectada com tudo isso, com o que está guardado aqui. Ricardo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A sensação de que ele estava sendo levado por uma força maior parecia agora mais real do que nunca. Mas o que ele ainda não conseguia compreender era qual seria o seu papel nesse todo. Como ele se encaixava nessa história. O que sua família, sua linhagem, tinha a ver com tudo isso? O túnel finalmente começou a se estreitar à medida que eles se aproximavam de uma grande câmara. O ar se tornou mais denso, e Ricardo sentiu um peso em seu peito, como se algo estivesse sendo despertado. Eles chegaram a uma imensa sala subterrânea, cujas paredes eram cobertas por inscrições semelhantes às da pedra na superfície, mas essas eram muito mais detalhadas, mais complexas. Elas pareciam pulsar com uma energia própria, como se estivessem vivas. A sala era enorme, e no centro dela havia uma plataforma de pedra, elevada, rodeada por uma estranha substância brilhante que cobria o chão. Isabel se aproximou da plataforma e olhou para Ricardo. Este é o coração da ilha. Aqui, você verá o que está escondido. Tudo o que sua família guardou durante gerações. Ricardo sentiu uma ansiedade crescente. Ele não estava preparado para o que estava prestes a acontecer, mas não podia mais retroceder. Ele estava ali por uma razão, e, por mais que isso o aterrorizasse,
ele sabia que precisava descobrir a verdade. Olhe para as inscrições, Isabel indicou, com um gesto suave. Elas estão conectadas a você, Ricardo. Elas falam sobre sua linhagem, sobre o poder que corre em suas veias. Você precisa tocar nelas. Só assim poderá desbloquear o segredo. Ricardo se aproximou, hesitante. Cada passo que dava parecia mais pesado que o anterior. Quando ele chegou à pedra, a sensação de destino se intensificou, e algo dentro dele parecia finalmente se acender. Ele tocou as inscrições com a ponta dos dedos, e um estrondo surdo ecoou na sala. De repente, o chão começou a tremer. A plataforma no centro da sala se moveu, e uma abertura foi formada, revelando uma grande caixa de pedra, esculpida com símbolos ainda mais complexos. A luz dourada das inscrições se intensificou, iluminando a sala inteira, e Ricardo sentiu seu coração bater mais rápido. Ele sabia que esse momento mudaria tudo. Agora, Isabel disse, com um tom grave. Abra a caixa, Ricardo. Você precisa entender o que está dentro dela. Somente você pode fazer isso. Ricardo, com as mãos trêmulas, se aproximou da caixa e a abriu. Dentro dela, havia um cristal. Ele parecia simples à primeira vista, mas ao olhá-lo mais de perto, Ricardo sentiu que ele irradiava uma energia poderosa, algo além da compreensão humana. O cristal era puro e brilhante, como se fosse feito de luz. Mas ao tocá-lo, ele sentiu uma onda de energia percorrer seu corpo, algo tão forte que quase o derrubou. Isso é, Ricardo murmurou, tentando compreender o que estava acontecendo. O que é isso? Isabel olhou para ele com um sorriso de quem sabia que esse momento chegaria. Esse cristal é a chave, Ricardo. Ele é a manifestação do poder da ilha, a conexão direta com os conhecimentos antigos que sua linhagem guardou. E você, Ricardo, foi escolhido para ser o guardião deste segredo. O cristal brilhava em suas mãos, e uma sensação de clareza absoluta começou a preencher sua mente. Ele estava começando a entender. A linhagem dele estava conectada à ilha, ao poder guardado ali. Sua família havia sido encarregada de proteger aquele segredo por gerações. E agora ele era o único capaz de manter esse poder seguro. Mas havia algo mais, algo que ele ainda não entendia completamente. Ele sabia que seu papel não seria fácil, que essa responsabilidade traria desafios ainda maiores, mas ele não tinha escolha. A ilha o escolhera. E ele, por mais relutante que fosse, estava pronto para aceitar seu destino. Você está pronto, Ricardo, Isabel disse, com uma suavidade que contrastava com a gravidade da situação. Agora, você precisa tomar a decisão. O poder está em suas mãos. Você pode usá-lo para o bem ou deixá-lo se perder no tempo. Mas lembre-se, há outros que também buscam o poder da ilha. Ricardo olhou para ela, sentindo o peso de suas palavras. Ele sabia que a jornada estava apenas começando. Mas, pela primeira vez, ele sentiu que estava no caminho certo. Ricardo sentiu o peso do cristal em suas mãos. Sua superfície brilhava, mas agora, à medida que ele observava, o objeto parecia mais do que uma simples relíquia, parecia uma porta para um poder tão imenso que ele mal conseguia compreender. O que estava prestes a acontecer? O que ele deveria fazer com isso? Isabel, que estava ao seu lado, parecia mais serena do que nunca. Ela observava com um olhar profundo, como se soubesse exatamente o que ele estava sentindo. Ele, por outro lado, estava completamente imerso na sensação de estar à beira de um abismo, sem saber se deveria dar um passo à frente ou retroceder. Você está vendo, Ricardo, Isabel disse com calma, mas a tensão em sua voz não passava despercebida. O que você segura nas mãos não é apenas um cristal. Ele é a chave para a verdade, mas também para o poder que pode mudar tudo. Tudo o que você fez até agora, tudo o que você passou, foi para chegar até este momento. Agora, você tem uma escolha. A escolha. As palavras dela martelavam na cabeça de Ricardo. Ele sabia que ela estava certa, que ele não poderia simplesmente deixar aquilo para trás. A responsabilidade que ele sentia era imensa. Não só com a ilha, mas com sua própria família. Sua linhagem tinha sido parte disso, e agora ele era o guardião dessa verdade secreta. Mas ele sabia que, com tanto poder, vinha também um enorme risco.
Qual é a verdadeira ameaça, Isabel? Ricardo perguntou, a tensão crescendo em sua voz. Quem mais quer esse poder? Quem mais está atrás disso? Ela olhou com uma seriedade que o fez engolir em seco. Há muito tempo, a ilha foi protegida por aqueles da minha família. Mas o segredo não foi apenas guardado, Ricardo. Foi mantido em segredo para evitar que caísse nas mãos erradas. E as mãos erradas são muitas. Então não somos os únicos que sabemos disso? Ricardo questionou, começando a perceber que o perigo estava muito mais perto do que ele imaginava. Isabel assentiu, seu rosto endurecendo com a gravidade da situação. Não. O segredo da ilha tem sido procurado por décadas. Existem facções, pessoas poderosas, que buscam o que está aqui. O cristal, o poder dele. Tudo isso é parte de um jogo muito maior. E, agora, essas pessoas sabem que você está aqui, Ricardo. Elas sabem que você encontrou a chave. Aquelas palavras caíram como uma bomba em Ricardo. Ele sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Ele tinha imaginado que o maior risco era a ilha em si, ou talvez o mistério em torno da linhagem dele. Mas agora ele entendia. O verdadeiro perigo não estava no que estava escondido, mas no que outros poderiam fazer para obtê-lo. Quem são essas pessoas? Ricardo perguntou, tentando controlar a urgência em sua voz. Isabel olhou para ele por um momento, como se estivesse decidindo o quanto deveria revelar. Então, finalmente, disse, são aqueles que já estiveram aqui antes, procuraram o cristal e falharam. Mas agora eles sabem que você é o único que pode usá-lo. Eles não vão parar até que o obtenham. Ela fez uma pausa, e Ricardo pôde ver a tensão em seu rosto, como se ela estivesse se preparando para algo. Ele sentiu o mesmo. O perigo estava iminente. Precisamos sair daqui, Ricardo, Isabel disse rapidamente, seus olhos fixos nas sombras que pareciam se estender à medida que a luz do cristal começava a diminuir. Eles estão vindo. Ricardo engoliu em seco. Ele não sabia exatamente o que a ilha estava escondendo ou quem eram essas pessoas, mas algo dentro dele dizia que não havia mais tempo. Ele precisava agir rápido. Como vamos escapar? Ele perguntou, com o medo começando a tomar conta de seu peito. Ele sabia que uma vez que o segredo fosse descoberto, não haveria mais volta. Onde está a saída? Isabel olhou para o túnel, já quase sem luz, e então voltou a olhar para o cristal. A saída está em um dos caminhos secretos que a minha família escondeu ao longo dos anos. É um túnel que leva a um santuário fora da ilha. Não é fácil encontrá-lo, mas você, com o cristal, pode ver o caminho. Ricardo sentiu um alívio momentâneo. Pelo menos havia uma chance de escapar. Mas ele sabia que escapar não seria suficiente. Eles precisavam garantir que o cristal não caísse em mãos erradas, e para isso, ele teria que tomar uma decisão. Qual seria a melhor forma de proteger aquele poder? Mas o que fazemos com o cristal depois? Ricardo questionou, seu olhar fixo no objeto brilhante. Eu não sei se posso confiar nisso. Isabel olhou profundamente, seus olhos cheios de uma tristeza inexplicável. Ricardo, você foi escolhido para isso. É sua responsabilidade agora. Ninguém mais pode decidir por você. O cristal é seu vínculo com a ilha, com sua linhagem. Mas com ele, você tem poder, e esse poder pode mudar tudo, para o bem ou para o mal. O segredo que você guardou será a chave para a salvação ou para a destruição. Aquelas palavras reverberaram na mente de Ricardo, ecoando como um alerta. Ele não tinha ideia de quão difícil seria a jornada à frente, mas uma coisa era certa, ele não podia permitir que o cristal caísse em mãos erradas. Então, o que estamos esperando? Ricardo disse, decidindo finalmente que ele não poderia hesitar mais. A urgência da situação o impelia a agir. Ele precisava proteger o cristal, não importava o que fosse necessário. Isabel assentiu com a cabeça e fez um movimento, guiando Ricardo através da caverna. O túnel estreito logo se alargou, levando-os para uma nova área. O som de passos rápidos ecoou, e a luz do cristal começou a iluminar o caminho à frente. Eles estavam sendo seguidos. O medo começou a tomar conta de Ricardo, e ele sentiu sua respiração acelerar. A cada passo,
Ele sabia que estava se aproximando de algo maior, algo que não poderia mais controlar. De repente, uma figura surgiu à frente. Alto, sombrio e imponente, ele bloqueava a entrada do túnel. Era um homem vestido com roupas escuras, com uma expressão de pura determinação. O líder da facção que Isabel havia mencionado? O cristal é meu. A voz do homem era fria e autoritária. E vocês não vão escapar com ele. Isabel olhou para Ricardo e então para o homem. Ele nunca será seu, ela disse, com a voz carregada de poder. Você subestimou o que está por trás desse cristal. Ricardo sentiu o peso da situação se intensificar. A batalha estava prestes a começar, e ele não sabia se estava preparado para o que viria a seguir. A vida de todos, a verdade sobre a ilha e a própria força do cristal estavam em jogo. O ar estava pesado, carregado de tensão. Ricardo e Isabel estavam frente a frente com um homem misterioso, o qual se apresentava como uma figura de autoridade, alguém que claramente tinha um interesse profundo no poder do cristal. A caverna ecoava com o som de seus corações acelerados. Ricardo sentiu a pressão aumentar em sua garganta, como se o próprio ar fosse difícil de respirar. O homem à sua frente não parecia intimidado. Ele se manteve firme, seus olhos gélidos e focados no cristal que Ricardo ainda segurava nas mãos. O brilho suave da pedra parecia dançar com a luz da caverna, uma luz que agora parecia ameaçadora, como se o próprio cristal estivesse alertando sobre o que estava por vir. Você não entende, garoto, o homem falou com um sorriso frio, como se estivesse diante de uma simples peça de teatro. Este cristal, ele não foi feito para alguém como você. Ele foi criado para alguém com o poder de governar. E esse alguém sou eu. Você não sabe o que está prestes a liberar, não tem ideia do que está realmente em suas mãos. Ricardo engoliu em seco. Ele havia sentido a intensidade do poder do cristal, mas o que ele estava ouvindo agora soava como uma ameaça real. Ele sabia que havia algo muito maior em jogo do que ele poderia imaginar. Mas quem era aquele homem? O que ele queria exatamente? Isabel deu um passo à frente, colocando-se entre Ricardo e o estranho. Você está enganado, ela disse com firmeza, sua voz imbatível. O cristal nunca foi feito para alguém como você. Ele pertence à linhagem de Ricardo, e ninguém mais pode controlá-lo. O poder que ele possui não pode ser manipulado por quem não tem o sangue da ilha em suas veias. O homem riu, um som baixo e ameaçador, que ecoou nas paredes da caverna. Ele não parecia se preocupar com Isabel. Seus olhos estavam fixos em Ricardo, que sentia seu corpo tremer sob a pressão da situação. Ele não sabia se estava pronto para enfrentar o homem à sua frente, mas não havia mais escolha. Você acha que a linhagem dele faz alguma diferença? O homem perguntou, com um tom de desdém. O poder não escolhe quem deve ou não usá-lo. O poder escolhe quem está disposto a tomá-lo. E eu estou mais do que preparado para isso. O que você não entende, Isabel, é que eu já conheço os segredos dessa ilha. Já conheço a verdadeira história. E você e seu amigo não sabem nada. Isabel deu um passo para trás, sua expressão tensa. O que você está dizendo? Você tem noção do que está dizendo? O poder do cristal não pode ser controlado por alguém impuro, alguém que busca apenas a destruição. Ricardo, ainda com o cristal em mãos, olhou para Isabel, buscando algum tipo de orientação. Ele sabia que estava no meio de algo que ia além de qualquer coisa que pudesse imaginar. O que era realmente o poder daquele cristal? Ele sentiu a necessidade de entender mais profundamente, mas a ameaça que estava diante dele não permitia muita reflexão. O homem deu mais um passo à frente, mais perto de Ricardo. Ele estendeu a mão, como se estivesse querendo tomar o cristal à força. Eu não estou aqui para perder, garota. Esse cristal será meu, não importa o que você faça. Ele me pertence, e você, Ricardo, vai me entregar isso agora. Aquelas palavras ecoaram em Ricardo como um grito em sua mente. Ele nunca havia se sentido tão pressionado, tão perdido. O que ele deveria fazer? Ele sentiu o poder do cristal crescer dentro de si, uma energia quente que parecia pulsar através de seu corpo. Ele fechou os olhos por um momento, tentando se concentrar, tentando entender o que aquele cristal realmente significava. Então, sem aviso, o homem avançou rapidamente,
tentando tomar o cristal das mãos de Ricardo. A ação foi tão rápida que ele mal teve tempo de reagir. Mas, antes que pudesse ser pego, Ricardo sentiu uma onda de energia sair do cristal. Uma onda forte, que empurrou o homem para trás, fazendo-o cair de joelhos no chão. Ricardo abriu os olhos e viu o homem no chão, atordoado. O cristal ainda brilhava em suas mãos, mais intenso do que antes. Ele não sabia o que acontecerá, mas uma coisa era clara: o cristal tinha algo de mais poderoso do que ele imaginava. Isabel se aproximou, o rosto mais sério do que nunca. Ele não pode tocá-lo. Nenhum de nós pode simplesmente usar o poder do cristal. O cristal escolhe quem ele quer. E ele escolheu você, Ricardo. Você está mais ligado a isso do que imagina. O homem, agora de pé novamente, parecia furioso. Seus olhos estavam mais escuros do que nunca, e ele parecia pronto para atacar novamente. Mas, ao invés de avançar, ele ficou parado, como se estivesse calculando suas próximas ações. Você acha que me venceu? Ele perguntou, com uma risada amarga. Eu já estive em lugares que você nem consegue imaginar. Já enfrentei perigos maiores do que você. Você pode ter o cristal agora, mas isso não vai durar. Eu vou voltar. E quando eu voltar, você não terá mais para onde correr. Ricardo sentiu a ameaça em suas palavras, mas também sabia que ele não podia fugir. Ele estava ligado ao cristal, e agora ele não podia mais ignorar isso. O poder estava com ele, mas ele não sabia como usá-lo da maneira certa. Ele sentiu que estava no centro de algo muito maior, e que a batalha que ele estava enfrentando seria apenas o começo. Então vá embora, Isabel disse, com a voz cheia de determinação. Nós não precisamos de você aqui. A ilha não será sua, e o poder não será seu. O que você está procurando está além de você. E nós vamos impedir você de tomar o que não é seu. O homem olhou para ela por um momento, seu olhar carregado de raiva, antes de finalmente dar meia volta e desaparecer na escuridão do túnel. Mesmo depois de sua partida, o ar na caverna ainda parecia pesado, como se a luta tivesse apenas começado. Ricardo olhou para Isabel, respirando fundo. Ele não sabia o que viria a seguir, mas algo havia mudado dentro dele. O cristal agora era uma parte dele, e ele precisava aprender a controlá-lo. A jornada que ele havia começado agora estava em um ponto de não retorno, e ele sabia que, com o cristal em suas mãos, sua vida nunca mais seria a mesma. Vamos sair daqui, Isabel disse, com um olhar preocupado. Temos que encontrar a saída antes que mais pessoas venham atrás de nós. O cristal não pode ser destruído, mas também não pode ser usado de forma errada. Ricardo assentiu, sentindo a responsabilidade crescer sobre seus ombros. Ele não tinha mais escolha a não ser seguir em frente, e agora, mais do que nunca, ele sabia que a batalha estava apenas começando. A noite estava mais fria do que nunca, e o silêncio na ilha parecia mais denso. Ricardo e Isabel avançavam pelos corredores escuros da caverna, com o cristal agora guardado de maneira segura em uma pequena caixa feita de madeira escura. O peso que ele carregava não estava apenas físico, mas espiritual. Ele sabia que não havia mais volta. O que acontecesse a partir dali, ele seria o responsável. E, de alguma forma, isso lhe dava mais coragem. Você tem ideia do que o cristal representa, Ricardo? Isabel perguntou, quebrando o silêncio que os envolvia. Ricardo não respondeu de imediato. Seus pensamentos estavam confusos. O que ele sabia sobre o cristal? Tudo o que ele entendia até então parecia muito pequeno perto daquilo que realmente importava. O que fazer com o poder que ele carregava? Ele já havia enfrentado o homem misterioso, aquele que queria tomar o cristal para si. Mas agora, a batalha final não era contra ele, mas contra o próprio destino que o aguardava. Eu não sei ao certo, Isabel disse Ricardo, sua voz carregada de dúvida. Eu sei o que o cristal pode fazer, mas não sei se estou preparado para o que vem depois. Eu não posso ser o único responsável por isso. Não posso tomar essa decisão sozinho. Isabel olhou com intensidade, e por um momento, ele pôde ver em seus olhos o reflexo do que ela sabia que estava em jogo. Ela não tinha todas as respostas, mas uma coisa era clara: Ricardo precisava tomar uma decisão.
Ele precisava escolher o que faria com o poder que estava em suas mãos. Você não está sozinho, Ricardo, Isabel disse calmamente. O cristal não é só seu, e nem é só meu. Ele é da ilha, ele é de nossa linhagem, e mais do que qualquer coisa, ele é uma parte de nós. O poder dele, o que ele pode fazer, depende da intenção de quem o detém. Ela fez uma pausa e olhou para o cristal que agora estava escondido sob a caixa. Você não deve temer o poder, Ricardo. Você deve usá-lo para proteger a ilha, sua família, as pessoas que você ama. O poder nunca é algo que devemos controlar por puro ego. Ele deve ser protegido para que não caia em mãos erradas. E a única forma de fazer isso é escolher o que será feito com ele. Ricardo olhou para a caixa em suas mãos, e pela primeira vez, sentiu uma paz estranha, como se soubesse que, independentemente do que acontecesse, ele faria a escolha certa. O cristal não deveria ser usado para controlar o mundo, mas para proteger as pessoas e o legado que ele carregava. Ele não precisava da adulação de um poder absoluto, mas da responsabilidade que viria com ele. Eles chegaram ao final do túnel, e a luz suave da manhã começou a filtrar através das fendas da caverna. A saída estava diante deles, mas o mundo lá fora não era mais o mesmo. O perigo ainda estava presente, mas Ricardo sabia que não poderia fugir disso. Não poderia voltar atrás. É aqui que tudo se resolve, Isabel disse, enquanto ele olhava para a luz do dia que agora se abria. O cristal tem que ser levado ao altar ancestral, no coração da ilha. Lá, ele será reescrito, e a linhagem que o guarda será preservada. Ricardo sentiu o peso de suas palavras. A ilha, com todo o seu mistério e segredo, ainda tinha muito a ensinar, e ele não podia ser o único a decidir o futuro dela. Ele sabia que era hora de terminar o que havia começado, e isso significava tomar a decisão que ele estava adiando desde o começo, entregar o cristal ao altar ancestral. Mas quando chegaram ao altar, Ricardo viu algo que o fez parar em seco. O altar estava coberto por símbolos que ele reconhecia, mas havia algo mais ali agora. As pedras ao redor pareciam vibrar com uma energia diferente, uma energia que o fez sentir como se estivesse sendo chamado. A verdade finalmente estava diante dele. O que ele faria a seguir definiria o destino da ilha. Isabel, percebendo a hesitação de Ricardo, falou suavemente: não se trata de poder. Trata-se de escolha. Se você decidir manter o cristal para si, ele será uma maldição. Se você escolher entregá-lo, ele se tornará uma proteção para a ilha. O poder do cristal sempre foi maior do que qualquer pessoa, mas é a sua intenção que dará forma a ele. Ricardo, com o coração pesado, olhou para o cristal uma última vez. Ele sabia que não podia controlar o poder, mas podia escolher como usá-lo. E a escolha era clara: proteger, não dominar. Com um gesto firme, ele colocou o cristal no centro do altar. Assim que o fez, uma luz intensa envolveu a caverna, e o cristal começou a brilhar como nunca antes. Era como se a ilha inteira estivesse reagindo à sua escolha, como se o poder do cristal estivesse sendo restaurado ao seu propósito original: proteger a linhagem, a terra e os seus segredos. Uma onda de energia percorreu o solo, e Ricardo sentiu algo inexplicável. Ele estava em paz. Ele havia feito a escolha certa. Isabel se aproximou, e, pela primeira vez, ela sorriu com uma expressão de pura satisfação. Você fez o que precisava ser feito, Ricardo. O cristal agora está onde ele deve estar. E com isso, o poder da ilha será preservado, sem cair nas mãos erradas. Ricardo olhou para ela, sentindo uma conexão mais profunda do que nunca. A jornada que ele havia começado parecia ter chegado ao fim, mas algo mais havia nascido. A confiança que ele sentia agora, tanto em si mesmo quanto em sua decisão, era a chave para um futuro seguro. Isabel colocou a mão sobre o ombro de Ricardo, e eles ficaram ali por um momento, observando a luz suave que preenchia a caverna. A ilha estava salva. O segredo, agora, estava protegido. Eu nunca imaginei que seria você a pessoa que salvaria a ilha, Isabel disse, com um sorriso suave. Mas agora, eu vejo que você sempre foi o escolhido. Não pelo poder, mas pela sua coragem. Ricardo sorriu, sentindo uma leveza que ele nunca imaginou ser possível. Eu não fiz isso sozinho, disse ele, olhando para ela. Você sempre esteve ao meu lado. E assim,
Com a ilha segura e o segredo finalmente revelado e protegido, Ricardo e Isabel saíram da caverna, sabendo que, apesar de todos os desafios, o amor e a confiança em suas escolhas haviam prevalecido. A ilha estava a salvo. O cristal cumprirá seu propósito. E, no final, a verdadeira força estava no coração daqueles que escolheram o amor sobre o poder. Fim. Se você chegou até o final, comente mistério, curta e compartilhe. Sua ajuda é super importante. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar nossos próximos vídeos.